Fala, meu choradeiro de plantão! Hoje é dia de ChoraCast, seja muito bem-vindo e como você já sabe, aqui o choro é livre, a risada é solta e a conversa é totalmente fruto de voz da nossa cabeça, tá? Pelo amor de Deus. Não, brincadeira. É brincadeira, até porque hoje em dia a gente não chama isso de voz da cabeça, a gente chama de experiências, né? Então são frutos das nossas experiências. Cara, se Deus não tá falado, para com isso, mano. Mas sério, o ChoraCast é a extensão da nossa vida, da nossa casa, do nosso dia a dia, da nossa família. No caso do André e da Rafa, né? Porque eu sou mais um. Eu tenho André e Rafa, mais um sou eu. É praticamente um anexo, mas Deus vai dar graça. Amém. Prazer, a Maiara está solteira, viu, gente? Do nada. A gente não é nenhum isso aí, não. Não, mas não é só essa questão. Acho que em todo podcast eu vou falar isso uma hora. Eu acho. Rafa, Ela é extrovertida, ela gosta de cantar, gosta de música. Olha, não vou comentar. eu não sei o que tá acontecendo aqui. Eu não sei o que tá acontecendo. Perdi, né? Mas então, meu querido, vem chorar com a gente. E, inclusive, acho que hoje vai ter choro e ranger de dentes de verdade. Porque pelo que eu já vi... Pelo que eu já vi de bastidores, vai ter caos. Praticamente um inferno na terra. Mas assim, é normal. Como toda semana, hoje é dia de convite pro caos. Então essa aí é pra você. Sim, você. Sim, então você aí que saiu da barriga. Você aí que saiu da barriga da sua mãe achando que era o perfeitinho do Senhor, que seria a flor mais cheirosa do jardim. Eu vim aqui pra te contar uma coisa que uma amiga já me contou uma vez e que você precisa saber. A vida é difícil, meu querido, e tá tudo bem. Você aí que tem um irmão que é completamente forte e corajoso, racional, aquele cara que é líder nato, e ainda não entendeu por que você saiu esse todo chorão, tristonho e emotivo. Ou você que passa o dia ouvindo o teu amiguinho cantar e dançar pelos cantos da casa enquanto você só queria um segundinho de paz com seus próprios pensamentos e organizações. Essa sou eu. Ouvindo a Maiara cantar na casa. Talvez você seja outra pessoa. A gente veio aqui te contar que isso tudo tem um nome. E eu chamo isso de horóscopo crente. Meu Deus do céu, cara. Polêmico, gente. Eu sou a Mayara, eu sou sanguínea com ascendente em Pedrão em noite de lua cheia. Isso é mentira, porque das 9 horas às 18 horas, de segunda a sexta, a Maiara é melancólica. E no período pós-laboral, no final de semana, ela é sanguínea. Praticamente uma pessoa da caverna de adulão. Totalmente. Gente, é o meu trabalho, tá? O pessoal do trabalho que tá me ouvindo, isso não é verdade. Eu sou assim sempre, tá? Passa no corredor, parece que morreu alguém. E praticamente meu nome é Andrew. E eu sou touro porque é maio, o mês das noivas. E o que tem a ver com touro? Nunca sei, né? Tem a ver com touro e noiva, mas enfim. E praticamente... Eu preciso voltar no praticamente. Eu vou contar uma história do nome do Andrew, tá? O Andrew soletra-se A-N-D-R-E-W. Ou seja, Andrew. Sim. Mas ninguém sabe falar o nome dele. Então, desde a mãe dele até todo mundo que conhece ele, ninguém chama ele de Andrew. A gente chama ele de Andrew, qualquer coisa nessas vertentes. Então a mãe dele chama ele de uma forma, a Rafaela chama ele de outra. Ele mesmo se chama de uma outra e eu vou na linha da Rafaelinha porque, né, vocês são casados. Praticamente eu não entendo. Eu vou na linha da mãe, né? Porque a mãe chama de Andrew, eu vou chamar de Andrew. Mas praticamente eu não sei porque minha mãe me deu o nome mesmo sendo brasileiro de Andrew. Eu nem sei falar, mas... Mas enfim, mas aí, obrigado, mãe. Eu gosto do meu nome. Ok, Andrew. Eu sou a Rafa e eu sou sanguínea, melancólica, fleumática e colérica, dependendo do dia, dependendo do humor, dependendo se alguém me incomoda. Hoje, não, essa semana ela passou uns dias comigo aí bem colérica, bem estressadinha. Hoje eu Depende do momento. Mas acho que eu tenho uma tendência um pouco mais a ser melancólica. Eu não sei do que tu tá rindo, porque tu é um esquisitão que... Gente, eu vou contar outra coisa pra vocês. Aqui eu vou abrir a caixinha de segredo. Primeira semana que eu tô aqui, nessa casa, levantei cedo, 7 horas da manhã, passo pela sala, eu assusto com um indivíduo no escuro, sentado, olhando pro nada, numa poltrona, com uma cara de morto. Esse é o Andrew todas as manhãs. Ele se reflete na sala, sentado, assustando as pessoas. Ele tem prazer nisso. Esse é o momento, na verdade, de eu poder absorver toda a realidade do meu dia pra poder saber o que fazer. Por que você não pisca? Ele tava, gente, vocês não entenderam. Ele tava estruturando as metas dele como um bom colérico que ele é. Por que
Você olha pra ele, tá lá. É porque eu acho, não é algo só meu, mas eu acredito que a grande maioria dos homens, posso estar errado, tá? Eu até vi Vozes, né? Vem grandes vozes da cabeça. Não, é que eu vi, esses dias atrás, eu vi um vídeo no Instagram e tinha um cara que exatamente, ele tava com uma xícara no sofá, sentado, super quieto, e aí ele nesse vídeo falava, todo homem já fez, tipo, entendeu? Eu acho que todo homem tem um nada, não sei, um vazio Uma caixa do nada. mental, aonde ele precisa sentar e simplesmente... Brasil, a caixa da nada. Ele precisa simplesmente estar sentado, olhando nada. E é isso pra ele é tudo. Eu não sei o que isso significa exatamente, mas a gente precisa disso. Que inveja, eu penso em tudo, em todos, a todo o tempo. E aí, a gente tá aqui gravando, eu também tô com uma rosca na cabeça e tá bombando. Não consigo pensar caixa de nada. Bom, então hoje nós vamos falar sobre os temperamentos, é a teoria de Hipócrates. Não dá pra levar sério só. Não dá. Eu já falei aqui do hipócrita e você falou de hipócrita. Eu acho bem hipócrita. Esse dia no trabalho, tava lá falando com o pessoal e aí eu ia falar hipócrita, né? E aí eu falo pro Gabriel, pô, Gabriel, isso aí é o hipopótamo, cara. Aí ficaram o dia inteiro enchendo a saco porque eu tenho dificuldade de dizer hipócrita. Enfim. Bom, então, Hipócrates defende que as pessoas têm predisposições de comportamentos e emoções. Ou seja, que nós já nascemos com certas tendências de comportamentos e emoções. Ele identificou, então, 4 temperamentos, que é o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. Na Grécia Antiga, os filósofos relacionavam os temperamentos com os 4 elementos da natureza, que é a terra, o ar, o fogo e a água. Tipo Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Não, aquele Avatar, não é? Avatar, É importante dizer que é uma maneira de descrever certas tendências de personalidade. Não é aquilo que define exatamente a personalidade de alguém. É como se, então, os temperamentos fossem um tronco de uma... Eita, tronco de uma árvore. Gente, todo mundo tem que de falar aqui. É como se fosse um tronco de uma árvore e os caules fossem a personalidade. Meu Deus, que loucura. Pode ser possível assim. É como se fosse a árvore da vida, então. Alguns estudos associam esses temperamentos às pessoas da Bíblia. Por exemplo, Pedro como sanguíneo, Moisés como melancólico, Abraão como fleumático e Paulo como colérico. Só foi de Paulo, hein? Meu Deus do céu. É melhor de ficar em silêncio aqui. Vou deixar um tempinho pra ele refletir sobre a frase dele. Pedro, por exemplo, ele era... não sei se vocês tiveram essa impressão, mas algumas passagens da Bíblia mostram a característica dele de impulsivo muito marcante. Por exemplo, quando ele atendeu o chamado de Jesus, ou quando Elias e Moisés se transfiguraram lá com Jesus, ele logo já quis, fiquem aqui, que vão montar as tendas, não sei o quê. Ou, por exemplo, quando ele andou sobre o mar, ele não era alguém que pensava muito a respeito das coisas. E também era muito falante. Quando ele repreendeu Jesus, por exemplo, Jesus disse que teria que deixar ele teria que ir embora. Ele disse, não, Senhor, isso não vai acontecer, não. Tenha compaixão de você. Jesus repreendeu ele duramente, né? Uma vara de pau na cara. Exato, a realidade de Satanás. E também quando ele perguntou para Jesus o que ele receberia em troca de deixar tudo por ele. Isso mostra uma característica de interesse, né? Mesmo, uma pessoa interesseira, né? Parece que tá acabando com o sanguíneo, né? Porque tinha uma coisa positiva, né? Ele também era muito falante, né? Aquele... Au! A Maiara tá se doendo porque ela é sanguínea. Não, eu não acredito no horóscopo crente, pelo menos assim. Falta uma sanguínea pós-laboral. Mas também tem Paulo, que era com colérico nato. Peraí, esse fale com todo Todo um cuidado, né? Paulo era muito cruel, por exemplo. Ele estabelecia metas e ele ia até o fim. Tanto é que ele foi implacável com os discípulos de Jesus. E também tinha muita força de vontade, era determinado e era muito focado nas coisas que ele queria fazer, enfim. Mas também, às vezes, ele tem passagens que mostram que ele era um pouco agressivo. Por exemplo, quando ele discutiu com Barnabé. O brilho do Anderson. Quando ele discutiu com Barnabé, tem aquela passagem em Atos 15:2 que mostra que eles discutiram energicamente. Ele utiliza... imaginando. Ou quando ele chamou o sumo sacerdote Ananias de grande hipócrita.
Tudo bem, onde não conseguiria dizer essa palavra, ele não chama. Mas eu vou dizer uma coisa, isso é um pouco Andrew. Não no sentido de ofender alguém diretamente, mas ele é muito direto, ele é muito... Quando ele estabelece as coisas, ele é muito focado e... Gente, por que eu digo que eu sou mais um? Meu Deus. E só que Paulo tinha uma grande dificuldade além dessa. Não, peraí, né? vamos falar de dificuldade de Paulo aqui. Eu não quero falar de dificuldade de Paulo. Que é a dificuldade de ser humilde. Tanto é que Deus colocou nele um espinho na carne. Como assim? Pra ele sempre levar que ele precisava ser dependente de Deus. Agora, temos também o exemplo de melancólico, que é Moisés. O Moisés, ele era talentoso, ele foi educado na cultura egípcia, com toda aquela ciência. Foi educado como um filho da princesa, enfim. E... Engraçado, quando a gente tava falando do sanguíneo, que louco é? Rafael, isso é Eu fiz a pesquisa. ativa. Eu fiz a pesquisa. Como ela se titula? Mas a coisa, quando chega em Abraão. Moisés. Quando chega, eu nem sei o que eu tô falando, mas quando chega em Moisés, né? É relação... Era um cara estudado. O cara é rico. Ele conduziu o povo pra ser Olha, que inspiracional. Meu Deus, seu Ele foi juiz, ele foi profeta, ele renunciou todo o conforto, título pra fazer a vontade de Deus. Isso. Mas olha, ele também trouxe um aspecto negativo. Eu trouxe um. Inclusive, eu me identifiquei que é um complexo de inferioridade, que às vezes nós, melancólicos, temos a mania de nos ver como menos. Por exemplo, quando Deus falou com ele na sarça ardente, ele disse pra Deus que ele não tinha talento. Quem era ele pra falar com o faraó, pra tirar o povo do Egito, o povo de Deus do Egito? E que ele também não conseguia falar, né? Que ele tinha dificuldade pra falar. Tanto é que Deus colocou Arão do lado dele, né? E Moisés, ele também tinha medo de ser rejeitado, que é uma outra característica que eu me identifico. Ele tinha medo de ser rejeitado como o líder do povo, né? Que o povo não aceitasse ele como um líder. Mas Moisés também era leal. Todas as dificuldades que ele teve ao longo do todo o processo que ele teve fora do Egito, né, no deserto, ele sempre buscou a Deus. E tem um outro aspecto negativo também de Moisés, que é a ira, por exemplo, quando ele, além do medo, né, porque também era uma pessoa que tinha medo, né. Ele tinha dificuldade para controlar a sua ira em alguns momentos. Quando ele matou o egípcio, por exemplo, que estava maltratando o hebreu. Ou quando ele bateu na rocha com força. Qual que é o limite da tua ira, Rafa? Só pra dizer, cara. Quando ele quebrou as tábuas da lei, quando viu que o povo estava lá idolatrando. Enfim. E tem um outro ponto também importante de Moisés, que acho que reflete bem a questão do melancólico, que ele teve momentos de... dizem que ele teve momentos de depressão. Por exemplo, naquele momento em que o povo estava insatisfeito com o maná, que estava com saudade da comida do Egito. E Moisés pediu para Deus para que ele tirasse a vida dele, né? E isso, na verdade, é muito sério, gente. O que eu gosto de Moisés muito é a capacidade que ele tinha de amar aquelas pessoas. Sim, é verdade. E como exemplo de fleumático, eu trouxe Abraão. Abraão, ele era cauteloso. Por exemplo, quando Deus disse para ele sair da terra que ele estava e no meio da sua parentela, ele, ao invés de obedecer a Deus, ele levou Ló. Ele tinha medo de ir para um lugar totalmente diferente e sozinho, né? Entre aspas, assim, alguém sem seus parentes. E também era medroso. Tem várias passagens que refletem o medo de Abraão. Por exemplo, quando ele negou que Sara era sua esposa, pelo menos em 2 momentos ele negou que Sara era sua esposa, né? Outra característica dele é que ele era muito pacífico. Quando os seus pastores, os pastores de Ló, brigaram, ele, ao invés de ficar criando confusão e discutindo, ele chegou pra Ló e disse: olha, escolhe qual terra quer, da direita ou da esquerda. Tipo, ele deu o poder de decisão para Ló. Ele não ficou ali incitando uma intriga, uma briga, né? E ele também era leal, porque quando Ló, ele tinha sido cativo naquele momento de guerra, lá em Gênesis 14, Abraão, ele agiu como seu defensor, né? Ele foi atrás de Ló. Também tem uma outra passagem que reflete a característica passiva que ele tinha. Basicamente, Sara influenciou Abraão a pecar, né? Quando deu a sua serva Agar para estar com ele, né?
Mas com o tempo, Abraão foi amadurecendo em fé e foi se aproximando cada vez mais de Deus e confiando cada vez mais em Deus. E com certeza isso muda a personalidade de uma pessoa, né? E um desses indícios é que ele estava disposto a sacrificar o seu filho Isaac por Deus, né? Pela vontade do Senhor. Peraí, tu acabou de falar um negócio que foi... Tu falou personalidade, a gente tava falando de temperamento, então... É a mesma coisa? Então, praticamente, pelo que eu entendo, né, sobre isso, e é muito limitado, é que temperamento é como se fosse uma base em relação a quem somos ali, em relação ao... A predisposição, né? Isso. E a personalidade é algo que a gente vai construindo conforme as nossas experiências, conforme a nossa vida, é isso? Isso, crenças, valores, então, que possam influenciar. O temperamento seria uma predisposição genética, digamos assim, você nasce com alguns traços e a personalidade é uma coisa externa. Que você absorve. Absorver é ótimo. Você absorve a cultura externa e a sociedade, você molda a tua personalidade. É tipo uma esponja. Não? Isso não é provado, mas penso que sim. Gente, volta lá na mente do Vozes, tá? Volta na nossa cabeça, a gente tá aqui nessa linha. Então, praticamente, quando eu olho, né, a Bíblia e eu vejo, né, que existe essa teoria que a Rafa falou e trouxe essas conexões, né, com os personagens, eu achei super interessante. Teoria, só botando a galera aqui no mesmo tópico, são os 4 tipos de temperamento. Exato. Porque eu vejo a Bíblia e vejo quando Deus fez o ser humano, eu não consigo, né, achar lá e encontrar exatamente Deus falando sobre personalidade, sobre temperamento, sabe? Acabei de dar exemplos de pessoas na Bíblia que têm tendências a ter certos temperamentos. Sim, eu entendo que existem, né, vou dizer assim, essas conexões, né, com essa teoria, mas eu estou falando quando eu olho a Bíblia e vejo Deus falando que quando nos fez, colocou esse temperamento, ou não colocou esse outro temperamento, eu não vejo isso, sabe? Então, hoje em dia, eu confesso que eu tenho dificuldade em compreender e até mesmo aceitar essa teoria quando eu olho pra Bíblia, né? E vocês, o que... Eu tenho total dificuldade. Eu tô feliz que eu ganhei um adepto do meu lado, eu achei que eu tava sozinha. Eu tenho muita dificuldade, eu não sei se é um trauma, eu não sei, eu não consigo... Por isso que eu chamei de horóscopo crítico, com todo respeito, né? Eu sei que existem pessoas que utilizam isso até como... Vocês estão rindo por quê? Não tem como ter respeito e chamar de horóscopo crítico. Não, a minha forma de ver, porque eu acho que muitas vezes a gente faz um uso instrumental disso. E acho que esse é o problema pra mim. Acho que em critério de conhecimento e de entender uma nova... Sei lá, são ideias interessantes. Eu acho que elas ajudam a gente a perceber algumas coisas sobre nós mesmos. Mas o problema é que quando a gente faz um uso instrumental disso, e aí fica consultando, né? Porque hoje... eu li que as pessoas têm que me tratar de certa forma porque eu sou fleumático, e eu sou fleumático por causa... Então, eu vou ser sempre fleumático. Eu justifico as minhas ações, eu justifico aquilo que eu sou a partir disso. Isso eu acho que é um problema pra mim. Sim, e também quando eu vejo que o Espírito Santo quer trabalhar em cada um de nós para que a gente se pareça com Cristo, eu vejo que cada um deveria ter uma atitude de mudança, uma atitude de o que Deus quer que eu seja, e não como os outros têm que se portar em relação a como eu sou, entendeu? Não é isso que eu vejo na Bíblia, eu vejo que é diferente, eu vejo que na verdade Deus está falando, cara, você tem que mudar, independente do cenário externo, né? Eu sei que nós não podemos usar isso como desculpa, mas é uma tendência. Os temperamentos são tendências de comportamento que nós temos, que nós nascemos. Quando você falou tendência, minha cabeça foi direto pra moda, sabe? Tipo, vamos usar. Praticamente a minha tendência já foi um pouco traumático com... Mas não é algo do dia a dia, é algo, por exemplo, pode ajudar eu a me conhecer, cada vez a me conhecer as minhas dificuldades, aquilo que eu preciso mudar, e também pode ajudar eu a conhecer outra pessoa, saber como lidar com outra pessoa, porque as pessoas são diferentes. Aí eu não sei se eu sou traumatizada com esse negócio, mas eu tenho muita dificuldade, inclusive eu já pesquisei, eu sei que tem umas páginas do Instagram, inclusive dá uma olhadinha lá, tá? Fiquem à vontade. Eu acho que o meu problema com isso é justamente isso que eu tava falando de falar, as pessoas às vezes elas se justificam através disso, como se isso fosse uma verdade absoluta e como se isso moldasse elas de uma forma íntegra e que elas fossem aquilo. Isso pra mim é muito difícil. Uma outra coisa que eu já vivi e que eu acreditei muito nisso durante um tempo, que quando eu entrei na igreja, a gente faz aqueles testes, né? E eu fiz um teste na igreja, tipo, recém-convertido e tal. E nesse teste era meio pra saber, pra onde você se encaixa, qual que é a sua mais personalidade, quais os dons que você tem, onde você pode servir. Legal a ideia, só que aquilo pra mim
acabei de conhecer a Deus, tô sendo introduzida ao universo, tudo pra mim não fazia parte. É como se eu pudesse ter uma desculpa para ler Capricho. Sei lá, agora eu posso, aquele horóscopo que eu consultava na Capricho, agora eu posso consultar de uma forma justificada, né? Porque ele é crente, esse horóscopo. Então, sei lá, isso pra mim foi uma confusão mental. Até eu entender que, não, peraí, existe uma separação, então eu acho que talvez é um pouco... Acho que é útil, entendo a utilidade disso, mas também é um pouco delicado que às vezes dentro da igreja isso tem que ser tratado com cautela, né? Quando você coloca isso dentro de uma consultória como se fosse uma base. Porque talvez o irmão que acabou de chegar lá, ele não tem que se preocupar com isso. Ele deveria estar preocupado em aprender os fundamentos da fé. O que é aquilo que me conecta? Uma coisa básica, né? E a gente tá indo às vezes pra uma mania que nem faz parte do evangelho. Eu concordo plenamente em relação a isso, porque assim... Os temperamentos nos ajudam a nos identificar nossas dificuldades e identificar também como a gente lidar com outras pessoas. Mas assim, nada como a Bíblia para nos mostrar o que realmente nós devemos fazer, quais são as atitudes que nós devemos ter e como a nossa personalidade deve cada vez mais se parecer com a de Cristo. Né? Então, quando conflitua a personalidade de Cristo com os temperamentos, consequentemente os temperamentos devem ficar de lado. Até porque os temperamentos não é comprovado, primeiro não é comprovado, e segundo... Como assim não é comprovado? Peraí. Gente, mas segundo, não é uma regra geral, é uma tendência, entende? A personalidade é aquilo que vai falar mais alto do que os temperamentos, inclusive, muitas vezes. Porque, por causa das influências da cultura familiar, aquilo que nós já falamos, né? Das experiências, dos costumes, das tradições, do meio onde a pessoa vive, do que ela viveu, né? Sabe uma outra coisa que eu tenho também com dificuldade em relação a isso? É que muitas vezes a gente usa esses quatro pilares para julgar e determinar outra parte disso. Então, já aconteceu comigo. Do tipo, a pessoa acabou de me conhecer. Você é melancólica, fleumática, né? E tipo, com um pesar, assim, como se fosse uma coisa extremamente negativa. Oi, amiga, você me conhece faz 15 minutos. E você tá, assim, já me colocando em caixinhas. Então, e aí a gente age com o outro. Então não é só o outro, nós mesmos, quando a gente tá usando o próprio temperamento, falando, não, eu sou isso e tá aqui, tá justificado, porque eu sou sanguínea. Então é assim, eu sou assim, pronto, acabou. Mas é o outro também falando, não, mas é porque ela é sanguínea, né? Olha lá, o André, o coléricozão, o comportamento dele, e a Rafa melancólica, é por isso, porque a Rafa... Ou se não, vira pra você e fala que você é fleumático, sei lá, tanto faz. Mas assim, essa determinação do outro, isso pra mim é um grande problema. E aí, o que acontece é que muitas vezes a gente vive de acordo com isso e se defende, essa palavra é importante, a gente às vezes se defende falando, não, mas eu não vou sair hoje daqui, eu tô triste, eu vou permanecer nessa tristeza, porque eu sou melancólico, eu sou fleumático, eu quero ficar aqui na minha cama, passar o dia inteiro deitada nessa cama com um dia de sol lá fora, porque eu sou melancólico. Faz parte do meu temperamento. Não dá, porque é isso que você tá dizendo que eu sou, então... Ou seja, vocês estão dizendo que estão dando, então, outro nome para o pecado? Isso é uma boa, eu não tinha pensado nisso, mas sim, eu acho que às vezes a gente justifica muitos dos nossos comportamentos errados a partir disso daqui. Vira defesa, vira capinha de proteção. Quando é utilizado como uma desculpa pra não viver aquilo que Deus quer que a gente viva, não agir como Deus quer que a gente haja, realmente não faz sentido e essa teoria tem que ser deixada de lado. Mas assim, duas coisas importantes. Os temperamentos, os pré-diagnósticos dos temperamentos de outra pessoa... Isso eu nem sei o que isso quer dizer. Quando tu olha uma pessoa que tu recém conheceu e tu diz, essa pessoa é melancólica ou fleumática, pode dar muito ruim. Porque assim, a pessoa... Tu acabou de conhecer a pessoa, entende? Tu não sabe como é que ela é. Tu pode simplesmente tratar ela de uma forma que tu acha que deveria se tratar um melancólico fleumático e pode dar muito ruim. Porque uma pessoa, por exemplo, colérica é totalmente diferente do melancólico, por exemplo. E eu acho que não só por isso, tu cria uma barreira enorme pra pessoa. Primeiro, tu já disse que ela é uma coisa que ela não é. Tu não tem... E tu não sabe se ela é ou for porque tu não conhece ela direito. E se ela for ou se ela não for, qual que é o impacto disso? Assim, somos pessoas, somos irmãos, caminhamos juntos e tu só cria uma barreira de distanciamento. E eu acho que isso é incômodo. Sim. E aí, o grande problema disso é que, quando você tá levando muito a sério essa questão dos temperamentos e essas coisas, esses textos, esses livros, ok, foram escritos, são interessantes, é que você acaba tomando isso como você se definindo a partir de você mesmo.
Ou seja, é aquilo que eu acredito, eu uso a minha palavra para dizer quem eu sou, quando na verdade o foco verdadeiro de tudo isso deveria ser quem Deus diz que eu sou. A partir de Deus, a partir da palavra dele, e não da palavra do livrinho, do textinho, da minha própria palavra, é que eu me reconheço. Então a palavra de Deus faz com que eu me reconheça nele. Então é interessante até a gente pensar nisso, porque se a gente for pensar nessas palavras dos textos, nessas escrituras, elas são passageiras, elas podem mudar. Daqui a 2 horas alguém vai falar, olha, não existe mais o sanguíneo, existe o coração quente, sei lá, existe o vermelhão. Ou usa encantada, como é que é? Encantadamente? Como é que é o nome daquele? Divertidamente. Existe lá o bonequinho azul, e agora o bonequinho azul, o nome da menina é o melancólico, ao invés de chamar de melancólico. Então, não sei. E essas palavras, elas são passageiras, e a palavra do Senhor é a única que permanece. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Nossas palavras, os textos, o que está escrito, passa. A palavra de Deus ela é eterna, ela não muda, ela não passa. Então a gente tem que, na verdade, deixar que Deus diga quem nós somos. E não acreditar que isso diz quem nós somos. Eu acho que o problema é quando nós utilizamos o temperamento como algo que é um oposto à Bíblia. Porque, assim, é uma ferramenta que pode ajudar. Assim, por exemplo, com as linguagens do amor, pode te ajudar a tu se relacionar melhor com outra pessoa, entender o que ela gosta, o que ela não gosta, né? E eu sei que nós não podemos fazer diagnóstico, como eu já falei, mas facilita, quando a gente tem um conhecimento daquela pessoa e a gente identifica, nossa, essa pessoa é isso, facilita como a gente vai lidar com aquela pessoa e identificar as nossas dificuldades. Muitas vezes a gente não consegue identificar por nós mesmos e vemos, por exemplo, faz o teste e vê, meu Deus, eu sou melancólica, eu tenho dificuldade porque eu tenho uma tendência a ficar embaixo. Eu preciso mudar isso. Entende? Nesse ponto, a teoria dos temperamentos é algo que nos ajuda. Agora, quando ela se contrapõe à Bíblia, quando nós utilizamos aquilo como uma regra geral e ultrapassamos aquilo que é a personalidade de Cristo, que é o nosso objetivo, então sim, nós devemos deixar de lado. Quando eu olho para a Bíblia, e voltando ali na questão que a Mayara falou sobre quem nós somos, eu vejo que Deus, ele criou cada um de nós a sua imagem e semelhança, né? A gente vê lá em Gênesis ele falando sobre isso. E eu vejo que quando ele nos fez, ele colocou características em nós que deveriam refletir a ele próprio. Só que houve o pecado, e o pecado fez uma confusão, né? Manchou essa imagem de Deus no ser humano. E, querendo ou não, hoje nós temos atitudes que são de Deus nos seres humanos, isso em todos, a gente pode ver na sociedade à nossa volta, que, cara, tanto cristão, não cristão, tem boas atitudes. Claro que tem, assim como também tem más atitudes, e isso é pecado. E a Bíblia, ela fala sobre que existem obras da carne e os frutos do Espírito. As obras da carne, ele dá uma lista ali sobre o que é para poder mostrar para as pessoas e identificar, assim como os frutos do Espírito, falando que é alegria, paz, amor, longanimidade, enfim. Então, pela Bíblia, eu vejo que Deus fez o ser humano bom, só que o pecado melou tudo, e hoje nós precisamos desesperadamente de Deus para que nós venhamos a ter essa imagem restaurada. Eu sei que não é aqui nesse mundo que vai ser completamente restaurada, mas sim, novo céu, nova terra, que Deus já preparou para aqueles que acreditam nele. Então é isso que eu vejo quando eu olho para a Bíblia. E sabe quando eu olho para a Bíblia, o que é o mais legal, o que eu mais gosto, é que como a Bíblia simplifica as coisas e como nós, seres humanos, temos a tendência de complicar as coisas. E eu acredito que numa tentativa desesperada de tentar encontrar justificativas para dizer que não é pecado, o ser humano foi criando teorias. E eu penso que quando eu olho para a Bíblia e vejo a simplicidade de Deus, da inteligência de Deus, como ele deixou isso claro, simples, eu fico admirado por isso, e eu não tenho como dizer, cara, Deus é inteligente demais, porque ele simplesmente simplificou as coisas. Isso é muito incrível. Eu concordo que quando a gente conhece ele, aliás, ser cristão é ser alguém que segue os ensinamentos de Jesus, é ser alguém que busca se parecer com ele, né? Então, realmente, a teoria dos temperamentos, ela passa a ter cada vez menos valor, porque assim como aqueles exemplos que eu citei de Paulo, de Abraão, de Pedro e de Moisés,
esses homens, eles tinham características muito latentes, parecidas com esses temperamentos, mas gradativamente, conforme o seu caminhar com Deus, eles foram se parecendo cada vez mais com Deus, com a personalidade de Cristo, né? Em serem pacientes, em amar as pessoas, em não se irar, em serem humildes, compassivos. Então, é isso que tem que acontecer conosco, né? Não ficar preso a uma teoria, porque eu sou assim e vou morrer assim. Mas buscar evoluir cada vez mais conforme nós caminhamos com Jesus, né? Tem umas passagens na Bíblia que... Nas Bíblias. A gente já tem dificuldade com isso. Calcurão, né? Tem uma passagem... Eita! Eu vou dar um tapinha nas costas. 3 tigres para 3... Isso sujo, puxa. Tem uma nova que é muito boa, tem que falar. Você aí de casa, você tem que também, tem que tentar falar. Teto sujo, chão sujo, rápido. Teto sujo, chão sujo. Teto sujo, são chumbo, sei lá. Manda lá, vai. Foco aqui. Tem umas passagens na Bíblia que falam justamente sobre isso, sobre a personalidade de Cristo, né? Sobre esse nosso processo de se parecer com ele. Em 2 Coríntios 5:17 fala: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas se passaram, eis que surgiram novas coisas novas, né? Quando a gente começa a caminhar com Jesus, conhece Ele, começa a caminhar com Jesus, cada vez mais a gente vai tendo os olhos dele para as circunstâncias, para os nossos objetivos de vida, para tudo, para as pessoas, inclusive. Eu queria contar uma experiência que, antes de conhecer Jesus, eu tinha o objetivo de ser top model. Eu trabalhava como modelo. Não, gente, não que seja errado ser top model, viu? Project Runway. Eu trabalhava como modelo e eu tinha o objetivo que eu queria ter condição financeira, eu queria ter sucesso, eu queria ter... enfim, né? Tinha sonhos desse gênero. Mas conforme eu conheci Jesus, parece que mudou da água pro vinho. O meu objetivo já não era ser rica, por exemplo. Não que seja errado, mas Deus, ele mudou os meus objetivos, os meus valores, aquilo que eu entendia que era onde eu deveria focar toda a minha energia, toda a minha capacidade. E ele também começou a colocar em mim um amor pelas pessoas que eu não tinha. Então, vejo que essa passagem reflete justamente isso, sabe? Essa mudança de mente que ele faz em nós, cada vez que a gente começa a caminhar mais com ele. Conforme lá em Colossenses diz também, nós devemos despir do velho homem com as suas práticas e se revestir do novo. E nós seremos renovados em conhecimento, conforme a imagem do Criador. Então, é um transformar diário, né? De cada vez mais caminhar em direção àquilo que Deus quer que a gente seja. A minha cabeça é muito musical, já tô naquela renova. Essa música é ótima, essa letra é muito... Não, é que você não tem noção o quanto eu toquei isso na minha vida. E basicamente era domingo após domingo lá na bateria, daqui a pouco no violão, enfim, o pessoal cantando. É boa a música. Lá, né? Só que eu ouvi tantas vezes, toquei tantas vezes isso que eu tô já saturado. Não tô saturado, tô saturado. A letra é maravilhosa. Mas a letra é boa, é bonita. E eu acho importante a gente dizer que é fundamental nós aprofundarmos o nosso conhecimento sobre quem Jesus é. Porque ser cristão é seguir Jesus e, consequentemente, se parecer com ele. Eu sei que todos nós temos dificuldades, mas a gente não pode deixar de progredir em se parecer com ele. Também, quanto mais nos conhecemos a Jesus, mais nós sabemos identificar quem ele é e aquilo que ele espera que a gente faça. E saber discernir do que é cultura, tradição e costumes da igreja, do que é Jesus, porque nem sempre é a mesma coisa. Por falar em Jesus e tudo isso que ela falou é muito interessante. Tem um psiquiatra que é o Augusto Cury, não sei se vocês conhecem ou não, ele já ouviu falar. Ele é psicólogo, não é? Não, psiquiatra. Ok. Eu acho que psiquiatra, eu não sei. Pelo que eu vi aqui na matéria da qual eu vou aqui falar, tá psiquiatra. Eu posso estar errado. Mas eu vou achar que ele era filósofo. Ele é filósofo. Pelo menos o de vocês começa com a mesma letra, né? Então, praticamente, o Augusto Cury, psicólogo, psiquiatra e filósofo, ele estudou Jesus. Ele estudou Jesus. E é interessante, né, que ele diz assim, né?
Ele tem uma frase de impacto aqui que eu achei muito interessante, que foi o maestro da vida. Transformou as dificuldades e os problemas em ferramentas para afinar os instrumentos da inteligência e da emoção. Regeu a orquestra sinfônica da sabedoria numa terra onde se cantava a música do preconceito e da rigidez. Sim. Ele, o Augusto Cury. Mas quem falou isso foi Augusto Cury, e porque ele estudou Jesus, né, voltando aqui depois de todo esse momento, e ele fez daí esse estudo da personalidade de Jesus, e eu vou aqui só falar aqui uns tópicos do que ele disse, né? Que Augusto Cury conseguiu identificar em Jesus que Jesus pensava antes de agir, por exemplo, na personalidade dele. Ele era convicto, Jesus era convicto no que pensava e gentil na maneira de expor seus pensamentos, vivia a arte do perdão, podia retomar o diálogo a qualquer momento com as pessoas que o frustravam. Bom, Jesus era demais. Não fugia dos seus sofrimentos, mas enfrentava os com lucidez e dignidade, não reclamava e nem murmurava, supervalorizava o que tinha e não o que não tinha. Ou seja, esse psiquiatra, o Augusto Cury, que nem sei se é psiquiatra, mas já me perdi, mas ele, depois de fazer esse estudo sobre a personalidade de Jesus, ele, cara, ficou tão impactado que dizem que ele se converteu, né? Mas enfim, isso já é outra história. Então eu queria só trazer essa informação, né, sobre Augusto Cury. sobre Augusto Cury. Mas do nada tu me citou um psicólogo, psiquiatra, filósofo, sociólogo, sei lá o que ele é. Então, peraí, tu tá pensando que existe uma relação entre psicologia secular e aconselhamento bíblico? É a mesma coisa? Então, existe vamos dizer assim, uma ideia em relação a isso, e pessoas que acham que sim, há pessoas que elas acham que se conversa e pessoas que acham que não se conversa, né? Mas, por falar em psicologia secular, se você não sabe, é basicamente aqueles que seguem essa linha de pensamento, seguem grandes pensadores que por muito tempo influenciaram, como Rogers, como Freud e afins. Não é aquele cara que defende os negócios do sexo? Que não sei o que. É Freud. Freud. Então, esses pensadores aí, que eu não sei nem, às vezes, falar o nome deles direito, me perdoe aí, a você que sabe. E pode botar no comentário o nome aí, sei lá. Mas, basicamente, essa linha de pensamento secular, ela diz que pode ser encontrado dentro do ser humano algo bom. E pode ser encontrado no próprio ser humano a resposta para o problema X, o problema Y, ou seja lá o que for. Já o aconselhamento bíblico diz que não, que nós estamos mortos em nossos pecados e que a resposta é única, Jesus. Só Ele pode reformar o nosso coração, não sei se posso dizer reformar, mas transformar em nosso coração, é isso melhor. Transformar o nosso coração. Então, o aconselhamento bíblico, ele é totalmente um caminho oposto do aconselhamento da psicologia secular, segundo esse ponto de vista, porque não tem como as duas elas caminharem junto, né? Então o objetivo do aconselhamento bíblico não é a autoestima, mas sim a santificação. Então as duas elas não se conversam. Mas, peraí, agora só pra entender. Existem algumas ferramentas do que a gente está considerando como psicologia secular que são úteis também, podem ser utilizadas no aconselhamento bíblico e vice-versa. Existe algum ponto em que a gente consegue conciliar as duas? Então, sim, existem cristãos que entendem que na psicologia existem ferramentas e que podem ser utilizadas para ajudar as pessoas a entender quem elas são. Porque muitas vezes na Bíblia não está ali, sabe, detalhado, não tem, vamos dizer assim, não tem essas ferramentas ali claras na Bíblia para, sabe, ajudar o ser humano a entender melhor o que está passando, entendeu? Então eles entendem que se pode sim usar dessas ferramentas. Mas então até mesmo a gente pode pensar que esse conhecimento todo, ele vem de Deus, e a inteligência do homem e toda essa criatividade que ele tem para criar e para pensar nessas estratégias provém de Deus. Então esses próprios pensadores, cientistas, pesquisadores que desenvolveram essas ferramentas, a gente pode utilizá-las, elas são lícitas, talvez seja essa palavra, não sei. Elas são boas, podem ser utilizadas em boas aí entre, né? Algumas são boas, não sei, gente, eu não conheço do tema. Mas algumas dessas coisas a gente podem ser boas para utilizar dentro da teologia, é isso. Basicamente sim. Eu também vejo dessa forma, porque Deus, imagina, se Ele deu uma capacidade
Eu acredito mesmo que Deus deu uma capacidade para algumas pessoas de compreender melhor os outros, de entender as questões das emoções, as questões internas. Eu acredito que sim, eu acredito que existem pessoas na igreja que têm uma capacidade, um tato, não sei se tu já percebeu Uma isso ou não. sensibilidade, né? De poder, sabe, quando tá conversando contigo, parece que ele consegue ter uma leitura daquela situação que tu não consegue. Ele consegue te ajudar a trilhar um caminho para que tu possa, sabe, sair de uma situação. E, cara, isso só pode vir de Deus, na minha opinião. E até mesmo esses pensadores e esses caras que foram ali montando teorias, dentro dessas teorias existem coisas boas, sim. Então é importante também te falar que não há problema algum e que é uma coisa importante nós termos cristãos psicólogos, cristãos filósofos, cristãos que estão nessas outras áreas, nesses outros campos da ciência e que também trabalham com essas coisas. São ferramentas importantes que às vezes a gente desvaloriza, porque não, a gente só pode talvez buscar apoio em uma coisa. Não, essas outras profissões, digamos assim, elas também são importantes. Elas ajudam a gente a lidar com problemas, com ansiedades, com depressões, com questões que são médicas, digamos assim. Sim, até quando eu citei que Moisés teve esse período, tem pessoas que entendem que ele teve esse momento de depressão quando ele pediu para Deus para morrer. Porque nós somos pessoas, nós conhecemos a Deus, ok, caminhamos para nos parecer cada vez mais com Ele, mas temos essas dificuldades mentais, emocionais. E eu também não posso dizer, por exemplo, que eu sou contra a psicologia e ser a favor da medicina, porque ambos são estudos, que tratam, uma trata da mente e outra trata do corpo. E ambos são importantes. Ou pior, pode dizer que eu sou contra a medicina, a psicologia e acreditar nos temperamentos unicamente, né? Olha, malhada. Talvez para as pessoas que olham para medicina e olham para psicologia, na medicina parece que eles conseguem ver concreto, entendeu? Que algo está acontecendo ali, que o cara cortou e tal, e funcionou. Talvez como na psicologia seja um campo que não seja tão palpável, às vezes a pessoa ela tem dificuldade de acreditar que realmente uma ferramenta pode ajudar a pessoa a ser liberta de uma situação, por exemplo. Mas dentro da própria medicina a gente tem, por exemplo, aquele campo da psiquiatria. E aí quando você fala da psiquiatria, você tem algumas suas sinapses, sei lá, alguma coisa no seu cérebro não tá conectando com a outra. O lado A não tá querendo conectar com o B. Uhum. E isso é uma coisa real, acontece. As pessoas elas têm insuficiência, sei lá, de alguma coisa. Eu não sei, gente, usem os termos técnicos de vocês, eu vou usar as vozes da minha cabeça. Então existe essa falta de comunicação também, né? E não é só essa questão, o ser humano, em geral, ele tem medo do desconhecido. E muitas vezes nós dizemos, Deus não utiliza um psicólogo. Porque nós nem sabemos direito o que é psicologia. Nós já simplesmente, ele não pode. Descobridor é mais fácil. Porque é mais fácil nós ignorarmos. Isso não pode, isso pode. Mas assim, nem Deus faz isso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente tem que entender da parte de Deus o que seria interessante, quais são os instrumentos que eu posso utilizar para me parecer cada vez mais com Jesus. Então por isso é importante você aí, psicólogo, você da área da psiquiatria, enfim, da área mental, loucura, seja o que for, faça estudos, vá a fundo, por favor, traga muita informação para nós cristãos, porque eu acredito que precisa sim de pessoas como vocês nesse lugar, porque vocês são utilizados como nas mãos de Deus para, mostrar que, cara, isso tem coisas ali que são de Deus e mostrar para essas pessoas como Deus é real, e isso é muito importante. Ajudar pessoas. Exato. Mas espera aí, pessoal, só não faz o seguinte com tudo isso, né? Agora eu tô falando exatamente para você aí que não é o psicólogo, não é o cara dessa área. Por favor, não fique arranjando desculpas, colocando aí que precisa de um tratamento X ou um tratamento tal, sei lá o que for, porque talvez você foi confrontado por um versículo bíblico ou até mesmo o irmão através da palavra. Eu acho que isso é interessante de pensar. Eu vou chamar do crente sanduíche e do crente arroz e feijão. Porque o crente sanduíche, o risco da gente cair nessa área do crente sanduíche é que muitas vezes a gente vai usar desculpas, né? Para passar a mão na cabeça de problemas que são pecados. Então, a verdade dói, enxergar o problema é difícil, enxergar a falha, a gente vê o coração impuro, que a gente é estressado, que a gente é dominador, que a gente só tá com preguiça, né? É sempre mais difícil ver isso e às vezes a gente vai cair nessa linha de ser um crente sanduíche. Eu vou usar alguns versículos quando eles me agradam. O que é o sanduíche, né? Eu como um negocinho só pra tapar o meu buraco no estômago.
não é de fato muitas vezes um alimento que dá sustância, então eu uso só aquele versículo ali. Quando eu não quero, eu simplesmente faço qualquer outra coisa. Eu vou buscar nessas outras teorias, vou buscar em coisas que não são bíblicas. Então, às vezes, a gente usa isso como desculpa. Então, cuidado com isso, né? A gente não tem que ir pra essa linha. E aí, por isso que o crente é arroz e feijão, né? Tem que se alimentar da base, tem que se alimentar daquilo que é a verdade, que é a Bíblia. Então, permita com que a palavra, permita com que Deus te corrija, né? Te endireite, te modifique, né? Te transforme, como a gente estava falando aqui. Exatamente. Porque querendo ou não, a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vai nos libertar. Então, se você honestamente quer ser liberta, o caminho é esse, é de encontrar a verdade de Deus, entendeu? E quando você tem dificuldade de entender sobre esse assunto, sim, procure pessoas que estão estudando, pessoas que estão ali nesse meio, pessoas, sabe, que estão sinceras a respeito. Maduras da fé. Exato, maduras da fé, que vão poder te ajudar aí na caminhada e vai ser uma bênção. Sabe uma coisa interessante sobre temperamentos, que uma vez eu vi um filme, que era uma sociedade onde as pessoas elas tinham um comportamento igual. E nesse filme, me parece que era uma crítica aos cristãos, porque na Bíblia diz, né, que os deuses se pareciam com Cristo, né? Só que o filme retratou como se fosse todo mundo igual, entendeu? Que fosse algo monótono nem chato. Uma coisa negativa. Uma coisa negativa. Imagina, como se parecer com Jesus agora, a gente vai ver uma sociedade onde... uma sociedade chata. Imagina, todo mundo sabe, super educado um com o outro, e ser educado é chato. Como se ninguém nunca pudesse ser um Michael Jackson na vida só porque tá dentro de uma sociedade que todo mundo é igual. Exato, parece que é aquele espírito rebelde, sabe? Aquela coisa... aquilo que é o status quo. Nossa, falei bonito agora. Mas entende como tá tão... Isso é desesperador, na verdade, porque justamente as características de Deus no Michael Jackson fazer ele seria aquele cara incrível. E muito pelo contrário, Deus não vai criar um monte de caixinha, tipo o filme do Toy Story, que todo mundo é igual, ou fazer uma sociedade em que todo mundo é A, só tem gente A e não tem ninguém B pra... Tipo assim, seria uma loucura. Deus é um cara criativo e incrível. Sim, exato. Mesmo a gente tendo as características de Jesus, a gente ainda tem a nossa identidade que Deus nos deu. Por exemplo, a Maiara tem cabelo cacheado, preto, é extrovertida. Rafael lá. É extrovertida, gosta de cantar. Eu já sou mais quieta. Cada pessoa é única, não adianta. Tem pessoas que têm o dom de tocar, tem pessoas que têm outras capacidades para conversar com outras pessoas, para conversar com as pessoas, se comunicar. Isso é tudo muito legal, porque se a gente for pensar, se a gente pensasse nesse filme que o André falou e que a galera tá falando que esse nosso Deus, ele não é criativo e que ele não é, enfim, fez essa criação maravilhosa e fascinante da forma como ele fez. Então ele fez um corpo que só tem perna. E aí só tem uma perna. E aí tu não consegue, sei lá, não tem a cabeça, não tem o coração, o sangue não tá passando. Como é que o sangue não tá passando, não vai alimentar as outras partes do corpo? Ele só fez a perna, ele não fez o restante. Então isso é impossível, né? E outra coisa é que ele fez pessoas de todas as cores, quase todos os tamanhos, mas de todos os jeitos. Exato. Que funciona perfeitamente num corpo único que caminha na mesma direção. Isso é incrível. Isso também é tão contraditório, porque se a gente vê hoje a nossa sociedade, cara, tu vê hoje o quanto que, por exemplo, o coach começou a crescer, a corrupção. Porque, querendo ou não, as pessoas, elas estão desesperadas por encontrar uma maneira de ser, de agir, de respeito. E elas não conseguem perceber o quanto isso significa se parecer com Cristo. Eu vou contar uma experiência aqui. Ontem eu estive numa palestra de um coach não é um coach, ele é um filósofo famoso. Não vou citar o nome, mas ele é famoso, tá? E basicamente o que ele tava dizendo uma amiga me convidou pra ir, pra fazer companhia. E minha nossa, as coisas que ele dizia era justamente isso tudo. E o pior, ele foi em vários momentos desmerecendo a Bíblia, mas se amparando na Bíblia pra citar. Ele teve uma parte que ele fala de Apocalipse, ele fala, porque da questão do morno, que Deus fala pra nós não sermos mornos, mas ele não cita exatamente Deus. Aí lá no finalzinho, depois de passar 1 hora falando tudo, eu tava assim, eu falei, cara, ele tá só falando a Bíblia? Por que ele não dá um nome e fala é Deus falando? E aí lá no final ele fala, não, isso aí, para quem é religioso e quem acredita, tá lá em Apocalipse, mas assim, não... Acredite no que você quiser, mas amigo, tu acredita nisso, porque tu passou 1 hora falando daquilo que acredita nisso. Exato. Exatamente. Tanto é que Deus valoriza a identidade que Ele deu para cada um de nós, que, por exemplo, a nossa digital, cada um tem uma única digital. Porque cada pessoa é única, meu Deus, e
Você é um espelho. Meu Deus. Eu achei que cantando aquela do Mel, não sei o que do Mel. A minha vitória. Não, essa é pior. Kick and flight. Essa é terrível. Mas, pessoal, é isso. Hoje nós tentamos falar sobre temperamentos aqui, falamos um pouco sobre nós. Deixa aí seu comentário sobre o que tu acha, né, a respeito dos temperamentos, o que tu acha a respeito da Bíblia, o que respeito, enfim, todas essas ideias malucas que nós demos. Nós não somos especialistas, você já reparou e você já viu claro disso, mas realmente só uma conversa, sabe? As nossas ideias sobre isso. Nós também queremos aprender mais. Se você é psicólogo, por favor, nos ensine nos comentários mais a respeito, nós queremos aprender. E era isso. Obrigado e volte sempre ao ChoraCast. Augusto, desculpa, tá? Porque a gente não sabe se você é psicólogo, se você é filósofo, se você... Desculpa, de Se coração. você tá vivo. Tá bom. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau.